Meus irmãos, eu tenho falado constantemente isso aqui e nós sabemos que é uma verdade. O Evangelho tem sido reduzido e desfigurado do seu objetivo. Deus nos chamou para sermos o seu povo e para Ele ser o nosso Deus. Mas para isso, nós precisamos ser santos como Ele é santo. E isso é algo impossível para o homem. Dentro em breve nós vamos avançar na carta de Paulo aos Romanos, e no verso 18, Paulo começa a discorrer a pecaminosidade do homem, e diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. É algo impossível para o homem ser por si só santos e perfeitos diante de Deus. E sendo algo impossível ao homem, Deus revelou pelo Evangelho como que Ele nos justifica, nos reconciliando o homem consigo mesmo através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ver um pouco mais a respeito dessa gloriosa doutrina aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16, que diz o seguinte: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelado a justiça que vem de Deus, pela fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. Até aqui, vamos ao Senhor em oração, curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós e nos auxilia a compreensão do que o teu apóstolo quis dizer aqui com justiça, Senhor. Essa doutrina tão importante, essa doutrina que avivou a tua igreja, que renovou a tua igreja através da reforma protestante. Essa doutrina que nos traz paz e segurança, mas que é tão mal compreendida, inclusive dentro do arraial da tua igreja, Senhor. Tem compaixão de nós e nos auxilia, que o teu Santo Espírito possa instruir e gravar em os nossos corações a tua palavra, o significado da justiça que vem de ti, do sacrifício perfeito de Cristo Jesus em nosso favor. Nos ajuda, Senhor, a glorificar, e glorifica tu o nome do teu Santo Filho em nosso meio. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nas últimas exposições, nós vimos algumas razões pelas quais Paulo afirmou que ele não se envergonhava do Evangelho. Porque é uma boa nova do próprio Deus. Porque é uma mensagem poderosa da salvação, sendo o método e o meio eficiente de Deus nos salvar. Porque ele possui uma exigência, é verdade, e essa exigência é crer, mas exatamente por essa ser a única exigência, torna o Evangelho abrangente, porque é uma boa nova de salvação para salvar qualquer pessoa que crer, em qualquer lugar que ela estiver, independente da sua condição pecaminosa. Tanto pecadores escandalosos, quanto pessoas de elevada moral, que para Deus também são pecadoras, porque a nossa justiça é um trapo de imundície. Hoje, meus irmãos, nós veremos outra razão porque Paulo não se envergonhava do Evangelho. Veremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque o Evangelho revela a justiça de Deus, o que não significa que seja uma novidade. Depois nós veremos o que Paulo está dizendo com essa expressão justiça de Deus. Veremos ainda que essa justiça é uma justiça que vem de Deus até nós. E assim nós responderemos como Deus justo pode salvar pecadores injustos sem deixar de ser justo. Veremos que essa justiça que vem de Deus, ela é imputada a nós. E o que isso significa?
E por fim, muito brevemente, porque nós vamos falar mais sobre isso na próxima mensagem, nós veremos que o Evangelho revela que a justiça que vem de Deus é imputada a nós por meio da fé, somente pela fé. Assim, em primeiro lugar, vejamos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque ele é a revelação de Deus. Deus revelou, meus irmãos, a sua salvação por meio do Evangelho. E esse ponto é muito importante, porque, ao contrário das outras religiões, o cristianismo não é uma busca para a salvação. O cristianismo não é uma busca do homem. Não é o homem buscando a Deus, mas o cristianismo é Deus buscando o homem, indo atrás do homem. Foi Deus quem enviou o seu Filho para buscar as ovelhas perdidas. Irmãos, a verdade do Evangelho não é um tesouro que precisa ser escavado, não é um conhecimento secreto somente para alguns, que seja adquirido por meio de alguma busca, seja ela exterior ou interior. O Evangelho é um poderoso anúncio que revela o método como Deus salva pecadores. E isso, senhores, não significa, então, que o Evangelho seja uma novidade. Nós não podemos errar nisso. É um erro imaginar que o Evangelho fosse completamente desconhecido até a chegada do Novo Testamento, que o Antigo Testamento não havia nada de graça, que uma separação dualista entre lei e graça. Em salvação por lei e salvação por graça, isso não existe. Desde a lei que condena e exige um redentor, até as promessas do Antigo Testamento deste redentor, toda a Escritura Sagrada, o Antigo Testamento especificamente, aponta para Cristo. E aponta para a promessa do Evangelho em Cristo. Paulo prova isso, porquanto ele afirmou à frente: agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, capítulo 3. Ou seja, a lei e os profetas testemunharam que a salvação, a justiça de Deus seria concedida sem a lei. Já vimos que Paulo escreveu lá nos primeiros versos dessa carta, dizendo que ele era um servo de Deus, um apóstolo separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por Deus de antemão, como? Por meio dos seus profetas em Sagradas Escrituras, que se referem a seu Filho. Versos de 1 a 3. As Sagradas Escrituras apontam e falam sobre o Evangelho e sobre Jesus Cristo. E até mesmo nesses dois versos que nós estamos vendo, Paulo utilizou a profecia de Abacuque para provar que o Evangelho era o cumprimento de algo que foi anteriormente prometido. Diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça que vem de Deus pela fé, para a fé, conforme está escrito. Não é novidade. E o que está escrito? O justo viverá pela fé. Irmãos, o Evangelho da salvação, ele foi profetizado pelas Escrituras, e a maneira como Deus salva é que foi agora revelada por meio do Evangelho. A mecânica, o método. O Evangelho, então, é a revelação poderosa de Deus. O que há de novo, portanto, é que agora o Evangelho foi manifestado claramente. Aquilo que anteriormente foi apontado e foi sendo revelado progressivamente por meio de sombras e figuras do Antigo Testamento, agora, com a chegada de Cristo, foi tornado claro. Também aquilo que foi feito por nós, a obra de Cristo, e como nós nos apropriamos dessa obra, através da fé. Veja, a esperança da salvação não é mais uma silhueta que se vê à distância e se distingue contra a luz. Não, agora é algo claro, claro como um sol do meio-dia, iluminado, definido.
o evento que era proclamado e que era crido como uma promessa de esperança futura, agora ele é proclamado e crido como algo já consumado. E isso é maravilhoso. E essa é a revelação do Evangelho. Dr. Lloyd Jones diz que a palavra revelada é muito importante. Segundo ele, não há cristianismo sem revelação. E a igreja cristã está como está hoje porque os homens se esqueceram da revelação e colocaram a filosofia em seu lugar. Não é isso que nós vemos, meus irmãos? Claro, o mundo naturalmente despreza a revelação do Evangelho. Mas, infelizmente, a igreja tem feito o mesmo. Filosofias, heresias, misticismos, formas de autoajuda, discursos vãos, são todos escombros que são colocados sobre a verdade do Evangelho e encobrem o Evangelho. E esses escombros, eles foram removidos e retirados pela Reforma Protestante, que na próxima semana nós comemoramos 505 anos desta Reforma Protestante. Contudo, há mais de um século, a própria igreja tem soterrado novamente a verdade do Evangelho com todas essas baboseiras. O poder de Deus revelado para exercer esse poder precisa ser proclamado. A declaração, a justiça de Deus se revela, ela significa mais do que apenas se tornar conhecida num livro, nos anais da história. Essa justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, agindo de maneira eficaz sobre todo pecador que crê no Evangelho, manifestando assim a eficácia, o poder de Deus salvador. Nós já falamos sobre isso quando nós tratamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não é uma mensagem sobre a salvação, é a mensagem da salvação com o poder de Deus. O Evangelho, então, é mais do que uma mensagem. A boa nova, meus irmãos, é um anúncio eficiente, é o meio eficaz pela qual a justiça de Deus, ela torna-se redentoramente ativa na esfera do pecado e da ruína dos homens. Quando pregado, ele é revelado. E quando pregado, ele é revelado e tem esse poder de salvar. Acompanhe o raciocínio comigo. O Evangelho foi prometido e agora revelado. Ok, mas essa revelação, para ser poder de Deus, ela precisa ser revelada. Como? Pela pregação do próprio Evangelho. Não basta só ela ser revelada e guardada. Ela tem que ser pregada. Paulo diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Irmãos, o poder de Deus para a salvação revela-se através da pregação do evangelho. Não adianta ter o evangelho como tem o catolicismo romano, num livro bonito, em cima de uma estante, ornado com uma toalhinha e flores e aberto no Salmo 91, não adianta de nada. Não adianta de nada você ter Bíblia com a capa de ouro, não adianta nada você ter como eles fazem na missa, quando começa, vem o sacerdote que eles têm, o padre, e aí vem alguém carregando a Bíblia, e eles aplaudem a Bíblia, e se curvam a Bíblia, e honram a Bíblia, mas não honram lendo a Bíblia. Não adianta nada. O poder de Deus para a salvação revela-se através da pregação, assim como um bom perfume, meus irmãos. Se estiver guardado dentro do seu frasco, ele não vai perfumar absolutamente nada. Mesmo que você tire da embalagem, mas se não abrir o frasco, ele não vai perfumar. Se o evangelho não for proclamado, ele não vai agir como o poder de Deus. Isso é óbvio. Portanto, nós
que fomos chamados a sermos embaixadores do Evangelho, não devemos ter vergonha do Evangelho e devemos pregar com confiança o Evangelho, porque ele é o poder de Deus que age por meio do Espírito Santo. Em segundo lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele é revelado a justiça de Deus. Isso é muito importante, irmãos. A mensagem que o Evangelho revela é a justiça de Deus. Nós necessitamos urgentemente compreender corretamente essa expressão, justiça de Deus, ou melhor, justiça que vem de Deus. Sem compreender isso, nós teremos dificuldades com estes versos que nós estamos estudando, nós teremos dificuldade com toda a carta de Paulo aos Romanos e teremos dificuldade com toda a carta que Paulo escreveu, que está registrado na nossa Bíblia. A Reforma Protestante foi um avivamento que resgatou e redescobriu a doutrina da justificação pela fé. E hoje nós vamos entender isso, a justiça de Deus e a justificação pela fé. Lutero, ele passou por muita crise, lendo este verso, imaginando que o Evangelho revelava só um Deus justo. E um Deus justo pune o pecador, não há boa nova nisso. E ele se converteu quando ele entendeu o que Paulo queria dizer com justiça de Deus, que é revelada no Evangelho. Irmãos, essa doutrina é a base do Evangelho que salva, do Evangelho que nós dizemos crer. Essa doutrina foi o cerne da Reforma Protestante. Essa doutrina é uma doce doutrina que nos traz paz, que nos traz alegria, júbilo, regozijo e nos traz segurança. Dr. Lloyd Jones chegou a afirmar, e prestem atenção, porque vou citar ele para não dizer que eu estou falando bobagem. Ele diz o seguinte: se nós, como protestantes, não entendermos este verso, nós somos indignos do nome protestante. Na verdade, é até de duvidar que somos cristãos. Em todas as Escrituras não há versículo mais vitalmente importante do que este que nós estamos estudando nessas longas manhãs de domingo. Para compreender o que a expressão diz, meus irmãos, o mais correto é primeiro eliminar aquilo que ela não diz, que foi um erro muito tempo proclamado, que foi a dificuldade de Lutero. O que Paulo não está dizendo, então, aqui com justiça de Deus? Nós estamos tratando do Evangelho, que é a mensagem poderosa da salvação pela graça de Deus, correto? A mensagem do Evangelho é a graça de Deus que nos salva. Assim, meus irmãos, nós precisamos entender e afirmar que Paulo não está usando aqui justiça como um atributo de Deus ou uma exigência de Deus. Paulo não está escrevendo sobre a pessoa ou o caráter de Deus. Se a revelação do Evangelho fosse sobre a santidade de Deus, fosse sobre a justiça divina que pune o pecado onde quer que ele seja encontrado, seria uma notícia terrível para nós pecadores. Concordam comigo? Por quê? Porque a lei já fazia isso. Primeiro, não há nada a ser revelado de novo. A lei já fazia isso. E o Evangelho, meus irmãos, não é uma outra lei. Também não seria uma boa nova se simplesmente revelasse aquilo que nós deveríamos fazer para nos tornarmos justos diante de Deus. Já pensou que apuro? Isso seria uma maldição. Lutero chega a dizer que, e ele diz que foi blasfemo nesse momento, que ele odiava Deus e queria que o Evangelho jamais tivesse vindo, porque uma mensagem que traz e revela para nós a justiça de Deus. Eu sou pecador e ele tem que punir o pecado. O perdão divino não pode ser, meus irmãos, de maneira alguma uma conquista humana. Por quê? Porque isso é impossível. Então, o que Paulo está dizendo?
com justiça de Deus neste verso. Entender isso é muito importante. Preste o máximo de atenção. Todos nós reclamamos quando um juiz absolve um ladrão contra quem existam muitas provas. Não é verdade? Nós estamos vivendo isso, né? Apesar que não foi absolvido, né? Foi um erro de CEP. Mas enfim, ninguém... vamos pegar um outro crime. O cara assassinou alguém, tem a prova do crime, tem a gravação, tem tudo, está tudo certo. E o cara ainda confessou, matei sim. E aí o juiz diz, não, tá absolvido. A gente ia ficar escandalizado com isso, não ficaríamos? Ainda assim, muitos dentro da igreja creem que Deus simplesmente perdoa o pecador, contra quem repousam muitas e muitas provas do seu pecado. Somente porque Deus é amor. Não, ele perdoa porque ele é amor. Ou somente porque Jesus foi crucificado. Só que essas pessoas não conseguem compreender a relação entre essas coisas. A relação entre o culpado, o crime, a crucificação de Cristo e o amor de Deus. E se nós não entendermos isso, nós não teremos o Evangelho. E teremos algo que é uma areia movediça. Veja, para nós sermos salvos, meus irmãos, qual é a primeira ordem na pregação do Evangelho por Jesus, por Pedro, por Paulo, por João Batista? Arrependam-se. Quando nós nos arrependemos, o que nós estamos fazendo? Primeiramente, confessando a nossa culpa. Nós estamos dizendo, eu sou o culpado. Como somos todos pecadores, Deus deveria punir a todos nós. Por quê? Porque Ele é justo e é justiça. Números 14 traz o seguinte: o Senhor não tem por inocente o culpado. Naum, capítulo 1, inverte isso e diz, o Senhor ao culpado não tem por inocente. E vários outros versos dizem a mesma coisa. Deus, Ele julgará a todos com justiça. Todos nós, irmãos, teremos de comparecer perante o tribunal de Deus e devemos apresentar contas das nossas vidas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele sintetizou algo maravilhoso quando ele disse o seguinte: naquele dia haverá testemunhas contra nós. Mas veja, essas testemunhas não são os homens, essas testemunhas não são os anjos, essas testemunhas não são demônios. As testemunhas são as nossas palavras, as nossas obras, as nossas omissões, os nossos desejos e os nossos pensamentos. É isso que vai ser julgado naquele dia. E aí, o Hernandes diz o seguinte: se nós pecássemos apenas 3 vezes por dia, você consegue imaginar isso? Porque tem santarrão, bichão, que diz que não peca. Tem um movimento aí de igreja, né, que Deus tenha misericórdia desses caras que dizem que o homem pode viver sem pecar. Vai viver sem pecar quando for glorificado. Até lá, quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Agora imagine o seguinte: imagine que você consiga pecar só 3 vezes por dia. Consegue imaginar isso? Uma de manhã, uma tarde e uma noite. Meu irmão, só nessa última frase eu devo ter pecado umas 3 vezes aqui em pensamentos. Mas vamos imaginar que nós somos legaizinhos assim. Nós pecamos apenas 3 vezes por dia. Sendo assim, nós teríamos 90 pecados por mês. Assim, nós teríamos mais de 1000 pecados por ano. E aí, o Hernandes usa a matemática da idade dele, eu vou usar a minha. Dessa forma, se eu tivesse apenas 1000 pecados por ano, só eu, teria mais de 43.000 pecados. Paulo, imagina você, os mais velhos que eu, tem poucos aqui, mas... Paulo diz que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Nós lemos o verso 18.
Tiago escreveu o seguinte: quem obedece toda a lei, exceto uma, ou tropeça numa vírgula, torna-se culpado de toda a lei, torna-se culpado de desobedecer toda a lei. Se você obedeceu todos os mandamentos, tropicou num, todos eles te condenam. Agora, se basta um pecado para nos condenar, o que nós vamos fazer com milhares deles? E nós devemos lembrar o seguinte, meus irmãos: tanto Satanás quanto Adão foram expulsos por apenas um pecado. Um pecado. Paulo utiliza a expressão justiça de Deus para afirmar que o Evangelho, ele revela o método de Deus justificar pecadores como nós somos. Como um Deus justo poderia perdoar pecadores sem deixar de ser justo? Não adianta vir com aquele papinho, ele é amor. Porque se, como nós vimos no exemplo de um juiz, se ele simplesmente dissesse, não, você está perdoado, isso seria injusto. E aí nós não poderíamos dizer que ele é todo justiça. Como Deus poderia perdoar alguém se não há em toda a raça humana um justo sequer? Irmãos, a resposta está no Evangelho. Deus, Pai, enviou o seu Filho, Deus, o Filho, que assumiu a nossa natureza, sendo o nosso representante, que foi castigado em nosso lugar, porque Deus fez Cristo pecado em nosso lugar, porque Deus fez o nosso pecado cair sobre os ombros de Cristo. Ele assumiu os nossos pecados. Essa é a justiça de Deus. É uma justiça exterior, não vem de nós, vem de Deus. É exterior e nós precisamos entender isso. Assim, em terceiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque revela que a justiça vem de Deus, vem do Senhor. Deus, Ele pode salvar pecadores sem deixar de ser justo, porque a sua lei foi cumprida. Vamos entender isso? O Evangelho responde àquela pergunta aflitiva de Jó: como alguém pode ser inocente, ou como alguém se justificaria aos olhos de Deus? Veja, o Evangelho, meus irmãos, não anulou a lei continua vigente, a lei continua condenando todo pecador. E nós não somos salvos porque nós, em nós mesmos, cumprimos a lei. A lei, ela revela apenas a nossa justa condenação e aponta para a necessidade de um Redentor. E quem é esse Redentor? Jesus Cristo. Agora nota, Jesus Cristo também não veio abolir a lei. Ok? O que ele veio fazer? Cumprir a lei. E aí muita gente diz, não, a lei já passou porque Jesus cumpriu a lei. Não, ele cumpriu. Ponto. A lei continua condenando. Mas Cristo cumpriu perfeitamente a lei. Ele veio cumprir e obedeceu perfeitamente a lei de Deus em cada vírgula, em cada tio. Agora, Jesus cumpriu a lei. Como é que isso pode nos beneficiar? Como é que isso pode nos salvar? Veja, Deus pode salvar pecadores sem deixar de ser justo, porque a sua lei foi cumprida por Jesus Cristo em nosso favor. Em nosso favor. Deus, ele não inocenta simplesmente o culpado. Ele não olha para o culpado e diz, deixa para lá. Deus é justo, Deus é santo, Deus é puro e Deus está eternamente irado contra o pecado. Deus não se nega, ele não nega a si mesmo, ele não nega a sua lei. Os pecados merecem punição e essa é a grande glória do Evangelho. Deus puniu o pecado. Ele puniu o pecado. Irmãos, a salvação é de graça, mas ela não foi de graça. Sabe aquela lição básica de economia? Não existe almoço grátis.
Se alguém está comendo, alguém pagou este almoço. A salvação é de graça, mas não foi de graça. Custou caro. Custou o sangue do justo. O justo morreu pelos injustos, sendo feito ele maldição em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados, o pecado do seu povo. Ele levou sobre si a nossa culpa. E porque Jesus recebeu a punição da lei em nosso lugar, satisfazendo plenamente as exigências da lei, a lei não nos condena mais. Havia um escrito de dívida e Jesus assumiu ele. Disse, não, é meu. E cravou na cruz. E disse que estava consumado. Aquela dívida foi paga. Aquilo que eu não roubei, eu restituí. Salmo 69. Assim Deus permanece justo, porque Ele puniu o nosso pecado em Cristo Jesus, o seu Filho. Deus pode salvar pecadores sem deixar de ser justo, porque a justiça que vem de Deus, ela consiste não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Deus fez por nós através de Jesus. Jesus veio ao mundo como o nosso fiador, Ele veio como o nosso representante, Ele veio como o nosso substituto. Cristo satisfez perfeitamente a lei de Deus. Ele cumpriu a lei ativamente e positivamente, como? Cumprindo cada aspecto, obedecendo cada um dos decretos de Deus, de maneira ativa, obedecendo, de maneira positiva, obedecendo. Mas ele cumpriu também a lei passivamente e negativamente, submetendo-se à punição total que a lei impunha ao pecado. Passivamente e negativamente, ele se submeteu como servo e como sacrifício pelo pecado e recebeu a punição da lei. Assim, meus irmãos, o Evangelho revela a justiça de Deus, a justiça perfeita de Cristo, que vem de Deus, que é aplicada a nós. Portanto, nele, em Cristo, nós nele somos considerados justos. Nele. E isso nos leva a entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque revela que a justiça que vem de Deus, ela foi imputada a nós, creditada a nós. Essa justiça é tida como se fosse nossa. Deus, Ele pode aceitar somente uma justiça perfeita. Ele é justo, Ele é puro. Para alguém ser justo diante de Deus, precisaria ter um padrão de justiça que satisfizesse o padrão de justiça de Deus, que é todo puro, que sonda os nossos corações, não somente os nossos atos, as motivações, os pensamentos e os desejos dos nossos corações. Deus somente pode aceitar uma justiça que esteja em conformidade com o seu caráter puro, santo, justo. Uma justiça que seja em conformidade com a sua lei, com as suas santas exigências. Olha que terrível isso, irmãos. Deus não aceita o mais ou menos. Deus não aceita o quase certo. Deus não aceita o assim, tá bom, deixa assim, deixa. Não, Ele não pode aceitar. E o Evangelho revela o meio pelo qual Deus resolveu então esse problema terrível para nós. Deus exige uma justiça perfeita. Jesus obteve uma justiça perfeita e Deus mesmo, concede a justiça que Ele exige. Vamos avançar.
Deus pode se relacionar somente com justos. E esses justos têm que ter uma justiça perfeita. É um erro, meus irmãos, nós depositarmos a nossa atenção em algum aspecto da obra de Jesus, isolando algum aspecto da obra do nosso Salvador do demais, do todo. Veja, perdão de pecados, livramento do inferno, livramento do diabo, livramento da condenação de Deus, garantia da glória em novos céus e nova terra, todas essas coisas, elas são excelentes, elas são maravilhosas, elas são dignas da nossa contemplação e do nosso louvor, mas cada uma delas pode desviar a nossa atenção daquilo que é essencial. Um relacionamento correto com Deus. Eu ouso dizer que o paraíso seria um inferno sem Deus. E eu ouso dizer que mesmo que nós estivéssemos vivendo um inferno, estando em paz com Deus, isso seria para nós um paraíso. As pessoas esquecem e pegam pequenas coisas, ir para a glória, ir para o céu, não ir para o inferno e tal, e isso e aquilo, e esquecem o todo, esquecem que Deus entrou numa aliança conosco, uma aliança com o seu povo. Eu serei o seu Deus e vós o meu povo. E para ser povo de Deus, nós temos que ter o quê? Relacionamento com Deus. E para termos relacionamento com Deus, nós precisamos ser justos. Aí está um problema. O homem deve ser justo para poder ter comunhão com Deus Santo. E a nossa justiça, na linguagem do Antigo Testamento, um trapo de imundície, é um absorvente usado. A nossa justiça é podre, é imunda e jamais será suficiente. Portanto, para o homem viver na presença de Deus, ele precisa ser revestido de uma justiça exterior, de alguma coisa que vem de fora dele. Observe comigo, Abacuque vai dizer o seguinte, que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Na Nova Jerusalém Celestial, conforme Apocalipse 21, diz o seguinte: não entrará coisa alguma que a contamine e que cometa abominação e mentira. Ou seja, nada imperfeito pode estar na presença de Deus. No céu só entram pessoas perfeitas. As palavras de Cristo para nós são: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Irmãos, isso Jesus não está jogando palavras ao vento. É o nosso Salvador que está falando isso. Agora, raciocinem comigo. Se Jesus, ele tivesse apenas, entre aspas, tá? Porque é uma grande coisa, mas se ele tivesse apenas morrido para perdoar os nossos pecados, somente para perdoar os nossos pecados, então, sem pecados, com os nossos pecados perdoados, nós estaríamos na mesma posição de Adão lá no Éden. Correto? Não temos pecado. Mas nós também não temos justiça. E essa é a maravilha do Evangelho, porque ele revela o meio pelo qual Deus resolveu essa questão. A justiça que ele exige foi providenciada por ele, realizada por Cristo e é atribuída a nós como sendo nossa. Portanto, Deus pode se relacionar conosco, igreja, porque ele imputou, creditou a nós os méritos perfeitos de Jesus Cristo. Cristo, ele pagou a nossa dívida, mas ele também viveu em obediência perfeita à lei de Deus. Ele viveu perfeitamente para a glória de Deus. A gente leu, porque todos carecem da glória de Deus. Cristo vivenciou a glória de Deus. Ele glorificou a Deus e este mérito é nos transferido. Além de aceitar então o sacrifício de Cristo como sendo nosso, como sendo nós morrendo naquela cruz,
Deus Pai também creditou a justiça perfeita de Jesus Cristo como sendo nossa, como se nós tivéssemos vivido daquela maneira. Paulo vai escrever lá em 2 Coríntios o seguinte: Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, porque nele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele, Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando o texto diz que Deus fez Jesus pecado por nós, está afirmando que o nosso pecado foi punido nele, em Cristo. E quando o texto diz que o crente é feito em Cristo justiça de Deus, está afirmando que a justiça de Cristo é considerada como sendo do crente, porque foi imputada, acreditada ao crente. Deixa eu tentar ilustrar isso. E, meus irmãos, toda ilustração, ela é deficiente, correto? E eu me esforcei para pensar numa ilustração e cheguei nessa. E ela tem muitas deficiências. Me perdoem, mas eu espero que ajude a clarear. E o exemplo é muito tosco, mas eu espero que com o exemplo tosco nós possamos desenhar na nossa mente o que aconteceu. Imaginem comigo o seguinte: imaginem um teatro de um espetáculo maravilhoso e eterno, glorioso, o melhor espetáculo do mundo, o mais desejado do mundo e que nunca vai acabar. E o ingresso para esse espetáculo, ele custa R$1 trilhão. Você consegue imaginar 1 trilhão? Eu nem sei quantos zeros tem isso. R$1 trilhão. Mas acontece o seguinte: você, eu, nós já devemos para o bilheteiro R$1 trilhão. Então qual é a nossa situação? Como nós devemos 1 trilhão para ele, ele tem razão de chamar a polícia e de nos mandar prender. E como nós não temos 1 trilhão para entrar, nós não podemos entrar nesse teatro. Estão acompanhando comigo? Vamos lá. Agora imagine o seguinte: se alguém pagasse a nossa dívida de 1 trilhão, que é o nosso pecado, se essa dívida fosse paga, nós não deveríamos mais nada. Nós não teríamos mais razão para sermos presos. Mas nós ainda não poderíamos entrar nesse teatro para aproveitar esse espetáculo, porque nós ainda não teríamos o outro trilhão para entrar. Entendem? Quando as pessoas diminuem o sacrifício de Jesus como só perdão de pecados, elas esquecem da justiça de Deus, de que Deus não pode suportar e nem contemplar o mal, de que somente os justos herdarão a terra, os novos céus e nova terra, onde habita a justiça, que somente aqueles sem pecados andarão por um caminho sem vacilar. Jesus, meus irmãos, além de pagar a nossa dívida com o seu sacrifício, além de pagar o nosso pecado, que custa muito mais do que 1 trilhão, ele nos creditou a sua justiça, que vale muito mais do que 1 trilhão a trilionésima potência. Ele nos creditou isso. Para quê? Para que nós possamos ser aceitos por Deus. Nós não seremos mais condenados eternamente por Deus, mas somos aceitos como justos. Não só como sem dívida, mas com crédito de justiça e obediência. Compreendem isso? Então, nós podemos ser aceitos e entramos nesse fabuloso espetáculo eterno. Agora, nós temos que entender o seguinte: quando Jesus nos dá esse 1 trilhão, ele não nos faz trilionários. Nós não somos feitos trilionários. Nós somos considerados trilionários. Basicamente, o que acontece é o seguinte: nós somos justos nele, correto? Então Jesus, ele não chega para nós, acredita a justiça, dá um tapinha na bunda e diz: entra, filho.
Não é assim que acontece. Se ele desse esse mérito para nós, nós íamos correndo para outro lugar da cidade gastar isso. O que acontece é que nós estamos nele, e esse mérito, ele é visto em nós quando estamos com ele. Então, basicamente, na figura que eu usei para ilustrar, nós só entramos nesse teatro acompanhados de Cristo. E quando vem o acusador e diz para o bilheteiro, mas ele deve 1 trilhão. Jesus diz, não, eu paguei. Está pago. Está pago. Mas aí, a justiça do bilheteiro diz o seguinte, mas espera aí, tudo bem, você não me deve mais, mas você também não pode pagar para entrar. E Jesus diz, eu paguei. Ele está comigo. Olha para o meu mérito. Olha para a glória da minha obediência. Ele é um comigo. E assim nós não somos tornados justos, mas somos considerados judicialmente justos pelo mérito de Cristo. A justiça que vem de Deus, então, é uma dádiva imerecida, concedida pela graça divina. É uma iniciativa justa, tomada por Deus, que justifica pecadores consigo mesmo. Não é, de maneira nenhuma, uma conquista humana. Jesus recebeu a nossa culpa e nós recebemos a sua justiça. Assim, meus irmãos, Deus continua exigindo perfeição, mas porque transferiu os méritos do seu Filho para nós, quando Deus olha para nós, Ele enxerga a justiça de Jesus Cristo, porque nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo de suas asas. Irmãos, isso é muito importante. Nós não somos feitos justos. Nós somos declarados justos em Cristo, porque até a glorificação nós continuaremos pecando, nós continuaremos aquém do padrão que Deus exige, mas em Cristo esse padrão é nosso. Nós somos considerados justos porque Deus enxerga pela lente da perfeição de Jesus Cristo, seu Filho. Nosso Senhor e nosso Salvador. Deus não olha mais para aquilo que nós éramos. Deus não olha mais para aquilo que nós fizemos. Deus não olha nem mesmo para os nossos fracassos hoje. Ele olha para nós por aquilo que nós somos em Cristo. Porque agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A justiça que vem de Deus, ela foi requerida por Deus e ela é concedida por Deus. Portanto, Deus não pode encontrar nenhum defeito nessa justiça. Daquele 1 trilhão não falta 1 centavo, sobra ainda. Ele pode aceitar essa justiça e aprovar essa justiça porque é resultado da obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Pai, como nós já vimos, ele se deleita no Filho. E nós somos aceitos por Deus Pai somente porque o Filho de Deus viveu a nossa vida, a vida que nós deveríamos ter vivido, e porque ele morreu a nossa morte, a morte que nós merecíamos. E isso, meus irmãos, elimina qualquer pretensão de justiça própria, qualquer uma, qualquer coisa que fale sobre nosso mérito ou boas obras. E isso, ao mesmo tempo, nos traz uma enorme segurança, porque quando nós pecamos e quando nós confessamos o nosso pecado, João vai escrever que Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E o reverendo Hernandes diz o seguinte: João não diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar, João não está dizendo que Deus é misericordioso para nos perdoar. João está dizendo que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Mas como que ele pode ser justo para nos perdoar? Porque esse pecado já foi punido, já foi pago na cruz do Calvário. Cristo já morreu por esse pecado. Então, Deus é justo em punir Cristo. Deus é justo
em nos perdoar. E Deus é justo para não punir o pecado a segunda vez. Entenderam? A glória de segurança que dá isso. Veja como erram aqueles que dizem que salvação pode ser perdida. Mas como? Se Jesus morreu pelo meu pecado, como que eu vou ser punido novamente? Como que ele vai cobrar a segunda vez? Vamos de novo para o exemplo do teatro. Jesus chegou e disse para o bilheteiro, não, eu paguei esse 1 trilhão. E aí eu, um arminiano nato, digo, não, eu não aceito isso. Eu não aceito dessa forma. Então o bilheteiro diz, então eu vou fazer o seguinte, vou cobrar de você de novo. Seria justo isso? Ele já recebeu. Não, ele vai dizer, você pode falar o que quiser, mas a sua dívida foi paga e no tempo certo você vai compreender isso, porque quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. A justiça de Cristo, que é de Deus, resulta numa satisfação de valor infinito. Cada pecado nosso, ele tem consequência de punição infinita, porque foi cometido contra um Deus eterno. Eu aprendi isso com o puritano Thomas Watson. Cada pecado, ele tem que ser punido eternamente, porque Deus é eterno. E aí o puritano Matthew Henry vai dizer o seguinte, a justiça de Cristo, que é a justiça de Deus, resulta numa satisfação de valor infinito. Por quê? Porque era Deus, era o sangue de Deus, Deus Filho, sendo derramado por nós. Glória a Deus por isso. Em último lugar, meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque no Evangelho é revelado a justiça que vem de Deus, que é imputada a nós por meio da fé. Nós veremos na próxima mensagem a expressão pela fé para a fé, ou de fé em fé, conforme a sua tradução. E veremos também na próxima mensagem a citação do profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Contudo, eu preciso falar alguma coisa sobre fé hoje, como que nós nos apropriamos da justiça que vem de Deus, porque isso faz parte da imputação, faz parte da justificação. Meus irmãos, tanto Lutero quanto Calvino, eles defenderam que a justiça que vem de Deus, ela é gratuitamente imputada, acreditada ao pecador, unicamente, exclusivamente, somente por meio da fé. Nenhuma obra, nada que nós fazemos, somente a fé. É somente pela fé que nós nos apropriamos da obra de Cristo, reconciliando consigo, Deus reconciliando consigo o mundo, por meio de Cristo. Somente pela fé. O justo viverá pela fé. A justiça que vem de Deus, Deus é o autor dessa justiça. E Ele concede essa justiça. E Ele acredita, imputa essa justiça a todo aquele que crer no Evangelho. Essa justiça ela não é obtida de forma alguma por obras, mas é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, é concedida somente pela fé. Um teólogo escreveu o seguinte, a salvação é do princípio ao fim pela fé na justiça justificadora de Cristo. Deus, irmãos, Ele exige de nós somente a fé. É isso que Deus exige de nós. E, meus irmãos, é bom lembrar que a fé não é a base da justificação. A fé é o instrumento de apropriação da justificação. Não é a base. É um instrumento de apropriação. Por quê? Porque a base da justificação qual é? É a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus, é a graça de Deus que nos alcança por meio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o homem não é salvo. O homem não é salvo por causa da fé. O homem é salvo pela graça, mediante a fé. E o que mais que nós aprendemos com a Escritura? A fé é um dom de Deus.
A fé é concedida gratuitamente pelo Espírito Santo de Deus. Do princípio ao fim, a salvação é pela fé. E a palavra de Deus diz que a salvação pertence ao Senhor. E a fé que nos traz do princípio ao fim essa salvação é concedida por Ele, gratuitamente. Vamos concluir com algumas observações práticas dessa mensagem. Primeiro, nós precisamos crer. O teólogo Hendrickson, ele chama a atenção de que a queda do homem foi causada pela falta da fé. Falta de fé na palavra de Deus. Meus irmãos, é justamente pela fé que nós somos libertos da morte, da condenação, do pecado que veio sobre nós por meio da queda. Então a queda foi falta de fé. E a nossa salvação e união com o Senhor é pela fé. Paulo afirmou o seguinte, nós lemos isso. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Capítulo 3, verso 31. Pela fé, nós cumprimos a lei, porque nós estamos em Cristo, que cumpriu a lei em nosso favor. Cristo cumpriu a lei, e aqueles que creem no Evangelho são aqueles que cumpriram em Cristo, que morreu a nossa morte e viveu a nossa vida, cumpriu a lei. Portanto, meus irmãos, nós precisamos crer no Evangelho. E como a fé é um dom de Deus, se você não crê, se você tem dúvida, se você vacila, peça a Deus, clame a Deus, grite a Deus, Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Segundo lugar, não desprezemos de maneira alguma o Evangelho de Deus. Não ousemos zombar de Deus. Deus, Ele é justo e Ele não justifica o culpado. E se nós não estivermos vestidos de Jesus Cristo, com a justiça de Jesus Cristo, nós estaremos condenados. Nós estaremos, conforme a Bíblia nos diz, a expressão que ela usa, nus. Tem pessoas que acham que não pode tomar banho sem roupa porque tem que ser encontrado vestido, né? Não, filhão, lê a palavra de Deus inteira, filhão. Que nós não sejamos encontrados nus. A igreja de Laodiceia era pobre e nua porque faltava a justiça de Cristo. Nós precisamos estar vestidos de Cristo, senão estaremos condenados. E, meus irmãos, olhe para a cruz e trema diante da cruz. Charles Spurgeon nos ensina algo maravilhoso e prestem atenção nisso. Deus, Ele deve revelar o seu braço e desembainhar a sua espada no céu para destruir o pecado onde quer que o pecado seja encontrado. Porque Deus fere o pecado, mesmo quando ele foi imputado ao seu único filho. Deus não olhou para Jesus e disse, mas é meu filho amado, eu vou aliviar. Não, a Bíblia diz que agradou a ele moer o Senhor. Continua Spurgeon, se Deus feriu o perfeito que leva os nossos pecados, como Ele não ferirá o culpado que rejeitar esse amor? Portanto, arrependa-se, creia, arrependa-se e agarre-se a Cristo Jesus. Terceiro lugar, perseveremos no estudo e esforcemo-nos para compreender estas coisas. Veja, se o Evangelho revela algo, então há algo que nós precisamos saber. Não é lógico isso? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz Paulo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Meus irmãos, e como nós vamos crer em algo se nós não compreendermos? Como que alguém pode ser chamado de crente sem compreender minimamente estas coisas? Alguém pode dizer assim, mas Jesus morreu por mim. Mas por que ele teve que morrer, meu irmão? Outro pode dizer, não, mas Jesus me salvou. Mas salvou você do quê, meu irmão? Outro ainda pode dizer, Jesus me perdoou. Meu irmão, como que um Deus santo pode perdoar um pecador sem deixar de ser santo e justo?
Essas perguntas, elas precisam ser respondidas corretamente. A falha em responder essas perguntas tem gerado ilusões de salvação. Pessoas que acham que são salvas, pessoas que congregam em igrejas, mas nunca compreenderam estas coisas, e se não compreenderam, não creram, e se não creram, não exercem a sua fé, e tudo que não é feito por fé é pecado. Isso também tem gerado crentes que não possuem a alegria da salvação. Crentes que ficam olhando, eu queria trocar de carro, a minha vida é difícil, me fizeram mal há 40 anos atrás, eu queria ser assim, eu queria ser assado, Nós recebemos a justiça de Jesus Cristo. Quem compreende isso pode andar pelo vale da sombra da morte sem ser abalado, pode estar contente em qualquer aflição que esteja passando. Em quarto lugar, sejamos humildes. Nós jamais devemos esquecer, Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, e somente alguém santo, puro e perfeito pode ser aceito por Deus. Nós não aceitamos Deus, Ele nos aceita, e o Evangelho revela que Deus nos aceita porque atribuiu a nós a justiça perfeita do seu Filho. Nós somos aceitos somente porque Cristo viveu aquilo que nós deveríamos ter vivido, e porque Cristo morreu no lugar da punição que nós merecíamos ter recebido, e isso elimina de nós qualquer pretensão de justiça própria. Portanto, sejamos humildes. Lloyd Jones diz o seguinte: olhamos para Cristo, e para Cristo somente, e não para nós mesmos, em nenhum aspecto que seja. Sejamos ainda, irmãos, gratos e dependentes. Todo aquele que se aproximar de Deus, confessando os seus pecados e confessando a sua dependência da justiça de Cristo, será salvo, será justificado e viverá pela fé. Essa, meus irmãos, é a justiça que vem de Deus que Paulo está falando, revelada somente pela Escritura, concedida somente pela graça, apropriada somente por meio da fé, que nos chega somente por meio de Cristo, e que tudo isso acontece somente para a glória de Deus. E esses são os pilares da Reforma Protestante que nós comemoramos 505 anos. Que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus, em nos fazer entender e viver em alegria por estas coisas. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, teus servos. Nos auxilia, Senhor, a compreendermos estas coisas devidamente. Dá-nos, Senhor, a alegria que o entendimento destas coisas nos fornecem. Dá-nos a segurança que o entendimento dessas coisas nos fornecem. Dá-nos o amor e a gratidão e a dependência que essas coisas nos concedem. Senhor, obrigado, porque Tu exige algo que nós não podemos fazer. E assim, a nossa salvação e a nossa união eterna contigo não está baseada em nenhum dos nossos méritos, e nenhum de nós é melhor do que ninguém, e nenhum de nós vai poder se vangloriar diante de Ti. Que sabedoria, Pai! É pelo mérito do Teu Filho, e nós dependemos totalmente disso, e desta maneira nós glorificamos totalmente a Cristo Jesus, nosso Senhor, e a Tua sabedoria em nos conceder tão grande salvação. Não permita, Senhor, que nós jamais esqueçamos estas coisas e vivamos uma vida aquém daquela que Tu nos chamou a viver. Não permita, Senhor, que pessoas não compreendam isso e sejam enganadas. Não permita, Senhor, que pessoas não compreendam estas coisas e desprezem estas coisas, mas que o Teu Santo Espírito
penetre na mente e no coração de todo aquele que ouvir esta mensagem. E para a glória do teu nome, essas pessoas possam ser salvas. Nós pedimos essas coisas e te agradecemos por tão doce graça e misericórdia, pela tua justiça, que é algo que deveria nos atemorizar e fazer com que nós nos escondêssemos no mais profundo da terra. Mas porque estamos em Cristo, e com a justiça de Cristo, nós podemos olhar e esperar e ansiar e nos alegrarmos em Ti. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.